Entrevista do dia. Muito bem, às 8h47, estou recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan Araçatuba para conversar com a gente o Guilherme Coelho, que é empreendedor social. O Glauco Rodrigues também está por aqui, assim como a Marielle, que ajuda a fazer a comunicação do Brilha Educação. Eles vieram para falar da propaganda no saquinho de pão que ajuda a financiar o projeto, o Brilha Educação. Guilherme Coelho, que tempos atrás esteve aqui para falar do projeto e vai voltar outras vezes, porque o SRC apoia, é parceiro nesta belíssima ação. Então vamos começar de trás para frente. Guilherme, lembra a nossa audiência como é que surgiu, como é que foi essa ideia de criar o Brilha Educação, sua principal motivação para isso? Vamos lá. Primeiro, bom dia aos ouvintes. Muito bom dia ao Jonathan, ao Marcelo, ao Marcelão. Assim, é sempre um grande prazer e fico muito agradecido por essas oportunidades que vocês me dão por aqui. O Brilha, ele é um projeto de vida para mim. Acho que, como eu disse da outra vez, eu fui muito agraciado na vida inteira e o Brilha é uma forma de eu começar a retribuir tudo aquilo que eu tive durante a minha vida. Então, o meu projeto de vida agora dos 54 até os 104 é trabalhar para esse projeto de educar crianças, né? A nossa missão maior é pegar essas crianças com 5, 6 anos de idade e transformá-las em sábios, grandes sábios. Vamos fazer um movimento aqui na cidade para isso. Olha só, então, Guilherme já falando aqui novamente da origem do projeto. E agora você também está estabelecendo, e eu creio que seja muito correto, um modelo de sustentabilidade. Por que eu, inclusive, estou fazendo esse comentário? Eu já fui gestor de um projeto social lá em Birigui. E se teve uma coisa que eu aprendi, é que a sociedade, de forma geral, ela não gosta e ela entende que ela não deve ficar fazendo doações ad eternum para sustentar um projeto que não é basicamente dela. Foi feito por uma parcela tal, mas assim, de forma geral, as pessoas entendem e cada vez mais que você criou o projeto, você tem que ter um modelo de sustentabilidade. Então eu estou imaginando que é isso que o Guilherme, que é um liberal, está pensando. Falou, cara, eu não vou ficar dependendo de poder público, eu não vou ficar dependendo de doação o resto da vida. A gente tem que se manter. E aí você criou um modelo aí eu vou chamar de propaganda no saquinho de pão para financiar o projeto, é isso? Exatamente, Marcela. A visão é muito essa, né, de que a gente realmente não deve depender de doações. As doações são sempre muito bem-vindas, mas as doações a gente sabe que tem um prazo de vencimento. E por isso a gente precisa desenvolver um outro modelo de sustentabilidade. E a ideia é a de desenvolvermos empreendimentos cujo lucro nós vamos destinar ao projeto. Tá? Então são empreendimentos econômicos e um deles é exatamente esse que você falou, que é do saquinho de pão, que são as propagandas nos saquinhos de pão. Como é que funciona isso para a audiência entender? As padarias, obviamente, precisam dos saquinhos de pão para colocar os pães para os consumidores, e elas compram esses saquinhos todos os meses e muitas delas gastam uma boa quantia nessa compra. Sim, tá? A quantidade sempre é muito grande, volumosa. Exatamente. Para vocês terem ideia, nós já estamos em uma padaria, vamos entrar numa segunda, e essa padaria consome 8 mil saquinhos de pão por mês. Então, qual que é a ideia? O projeto comprou uma franquia que tem todo um know-how de como colocar propagandas nesses saquinhos de pão. Então, nós compramos essa franquia e saímos por aí vendendo os espaços publicitários dos saquinhos. As empresas encaram esse investimento como um investimento para a sua própria marca e não como uma doação. É claro que elas de alguma forma estão associadas ao projeto, que também a rigor deve trazer algum ganho para elas, mas é algo que elas, independente do projeto, elas deveriam fazer, que é um investimento na própria marca. Então elas compram esses espaços publicitários nos saquinhos e nós, como franquia, entregamos de graça esses saquinhos para as padarias. Então, basicamente, assim que funciona. Muito bem. Pode falar o nome da padaria onde está hoje. Vamos lá, vamos falar. Eu acho importante a gente citar as pessoas que
que aceitaram e de alguma forma, por mais que isso seja bom para elas, mas elas de alguma forma deram as mãos para o projeto. Hoje nós estamos na Padaria Bandeirantes, então nós agradecemos muito essa oportunidade que a Padaria Bandeirantes nos deu, e nós já temos um acordo com o pessoal da Padaria Deli e Sandelli. Nós já temos uma nova batelada de saquinhos aí para sair. Acho que antes do fim do mês nós já temos também esses saquinhos nas padarias Deli e Sandelli. Então agradecemos também muito essa oportunidade. Parabéns a Mauri, parabéns Carlos por serem parceiros. Então vamos lá, na prática, você compra da franquia e se mantém com os patrocinadores, aqueles que colocam a sua publicidade no saquinho de pão. E aí você paga a impressão dos saquinhos e o que dá de excedente vai para o Brilha Educação. E a padaria, ela pega de graça o saquinho de pão. Exato. Olha que bom para a padaria. Ou seja, relação ganha-ganha, todo mundo sai ganhando, muito bem. Mas me fala o seguinte, você tem hoje quantos tamanhos de saquinho, ou se é um só, e quantos patrocinadores cabem por saquinho? Tá, legal. Você falou na relação ganha-ganha. O que é legal nessa história é que, na verdade, é um ganha-ganha-ganha. São 3 partes que estão ganhando aí. Né? A padaria ganha os saquinhos de graça, o anunciante ganha um investimento na marca e o Brilha ganha recursos para dar educação para as crianças. Esse foi um grande desafio que nós, como Brilha, colocamos desde o começo, de como é que nós podemos ter negócios que façam esse ganha-ganha-ganha. E assim, o saquinho de pão é a primeira oportunidade que a gente está tendo. A gente tem outras que depois a gente pode falar sobre isso. Mas vamos lá. A pergunta é... O tamanho do saquinho e quantos patrocinadores? Tá. Nós começamos com 3 patrocinadores. Nós vendemos metade de um saquinho de um lado, metade do outro lado e as laterais. Nesse primeiro saquinho a gente quis fazer uma propaganda do projeto também. Que eu já estou chamando o projeto de movimento. A gente vai depois eu posso explicar essa questão do movimento, talvez o Glauco. A gente quis fazer essa propaganda do movimento. Então eu tenho 2 espaços também, um na frente e outro atrás, para o movimento do Brilha. Tá? Então, nesse primeiro foram 3. No segundo, a gente já diminuiu um espaço do movimento. Então, temos 4 anunciantes. E no próximo, a gente já vai ter 5 anunciantes. Vamos tirar o movimento da propaganda ali no saquinho. Por quê? Porque quanto mais anunciantes, mais retorno a gente traz para o projeto. E aí a gente vai divulgar o projeto de outras formas. Perfeito. E aí você tem hoje um tamanho só de saquinho. Exato. Pode variar para outros. Então, isso, como a gente está vendo que a aceitação está muito interessante, eu fui à padaria para ver como é que esses saquinhos estavam sendo distribuídos, e eu achei que se a gente tiver outros saquinhos de outros tamanhos também, a gente vai dar uma visibilidade maior ainda para os anunciantes. Então, a gente está, junto à franqueadora, estudando a possibilidade também de começar a imprimir outros tamanhos de saquinhos. Perfeito. Dá para você falar o preço do anúncio? Sim. Se for conveniente. Sim, posso falar. Não, assim, é sempre conveniente. O Brilha precisa ser sempre transparente. Sim, né? Assim, sim. Perfeito, ainda mais quando se trata de recursos. Né? Quando a gente comprou essa franquia, um anúncio de meio saquinho deveria ser vendido por R$4.000. Nós tivemos dificuldades de vender nesse preço e nós resolvemos fazer o negócio rodar. Então, nós estamos vendendo a R$1.500 esse espaço que é de R$4.000. Bom, é interessante explicar aqui, são R$1.500 mensais de investimento para a empresa e ela vai ter 8.000 saquinhos por mês sendo distribuídos na padaria, contrato de 3 meses. Tá? Então ela vai pagar R$1.500 por mês durante 3 meses e vai ter 8.000 saquinhos distribuídos por mês durante 3 meses. Vocês têm um foco de empresa, de cadeia econômica ou não? Para qual é o público-alvo no caso dos anunciantes? Não temos um foco. Uma coisa importante é que a gente não pode, por exemplo, ter negócios que concorram com as padarias. Perfeito. Então, por exemplo, muitas padarias têm seus restaurantes, então a gente não poderia anunciar restaurantes ali, certo? Então, assim, eu acho que talvez... E, obviamente, que como o projeto é um projeto de educação, não vamos colocar marcas de cigarro, por exemplo. Nem sei se pode, acho que já nem pode mais fazer propaganda de cigarro. Mas, assim, talvez a gente não coloque alguns ramos aí que possam, de alguma forma, não serem adequados para crianças. Perfeito. Olha, eu estou fazendo uma conta aqui, é coisa de quem trabalha com comunicação. Então é assim, ó, você que está ouvindo, R$1.500,
para ter a minha marca em 8 mil saquinhos, você faz o custo por unidade. E aí você descobre que o custo é de 18 centavos apenas, para que a pessoa veja, consuma e sua marca tenha recall. Então, cá para nós, é muito barato. Sim, e tem uma coisa legal na questão do saquinho, é que o saquinho ele vai para dentro da casa das pessoas. Exatamente. E ele fica dentro da casa das pessoas por alguns, talvez 1, 2 dias, né? As pessoas, tem muitas pessoas que não gostam de ir à padaria todos os dias, então aquele saquinho fica ali e é visto por mais de uma pessoa, né? Então é uma mídia muito interessante, porque ela entra na casa das pessoas e fica ali por alguns dias e é vista por várias pessoas. Você sabe que lá em casa a gente não desperdiça o saquinho de pão, não. Olha lá, a gente tá descobriu que o saquinho ele serve para a gente fazer pipoca de micro-ondas. Então a gente coloca lá dentro, estoura no micro-ondas e depois se desfaz dele. Nossa, olha aí, essa dica valeu a minha vinda aqui, viu? É interessante isso, viu? E deixa eu saber, deixa eu incluir o Glauco aqui. Bom dia, Glauco, tudo bem com você, não? Bom dia Marcelo, Jonathan, bom dia Guilherme, Mariela, todos que estão ouvindo a Rádio Jovem Pan. É um prazer imenso, como sempre, estar aqui, a convite, falando agora novamente do Brilha. Estou à disposição aí, Marcelo. Olha, eu gostaria que você comentasse isso que eu e o Guilherme falamos no comecinho dessa iniciativa, porque ela tem a ver, inclusive, com o movimento liberal, não é? De você não entender isso como um assistencialismo e o Estado tendo que bancar, enfim. Vocês criaram um projeto que é um belo projeto e a gente daqui a pouco vai falar sobre isso também, para as pessoas que não acompanharam a primeira entrevista do Guilherme, tenham uma ideia do que é exatamente o Brilha e a educação, mas aí eu peço ao Glauco que faça esse comentário da importância de você entender o projeto como algo que transcende o assistencialismo e que veio para ficar e para contribuir com a sociedade. Perfeitamente. Bom, nós no projeto nós colocamos a pauta principal da educação chamada de educação liberal. Algumas pessoas podem conhecer o termo, quem não conhecer pode pesquisar. Você vai ver que a educação liberal ela era o modo como era ensinado antigamente, que produziu tantos gênios, sábios, como o Guilherme citou, e o propósito da educação liberal justamente é libertar as pessoas de qualquer dependência, seja do Estado, seja de grupos de pensamento, para que a pessoa tenha um domínio, ou pelo menos ela tenha mais poder sobre o seu destino e sobre os seus caminhos. E nada mais justo do que na prática, aplicar esse tipo de pensamento. Portanto, o projeto Brilha, ele não quer depender de nenhum tipo de grupo econômico, político, ao passo que ele quer engajar todos nesse projeto. Essa iniciativa nós entendemos como única em Araçatuba. Talvez no Brasil seja uma de muito poucas iniciativas dessa magnitude. Por quê? Justamente esse modelo educacional em que vivemos hoje, não preciso dizer muito para que todos entendam que ele não está levando o Brasil ou o mundo para uma prosperidade. A gente entende que a escola hoje está ficando até um pouco ultrapassada no modo como ensina, né? Isso sendo uma característica universal, não apenas do Brasil, né? Mas o Brasil sofre muito com essa questão da educação. Então, olhando para Araçatuba, começando no nosso quintal, na nossa casa, nós trabalhamos esse projeto e buscamos ideias de engajar a sociedade, fazer com que as pessoas entendam que tem algo sendo feito não para mudar uma realidade da criança, mas para mudar toda a comunidade. Porque essas crianças que vão ser educadas, que vão ser potencializadas, a gente usa a palavra Brilha por um motivo bem específico, a gente quer resgatar, a gente quer aumentar, potencializar a luz própria dessas crianças. As pessoas precisam entender que isso é um projeto que não é apenas social como se entende, é um projeto de civilização, de transformar a nossa comunidade numa comunidade mais inteligente, mais engajada e mais livre, porque a educação liberta. Por isso que o Brilha ele vai buscar parceiros e tem encontrado grandes parceiros com muito pouco tempo de conversa. As pessoas percebem que é algo diferente. Não é apenas mais um programa de assistência que precisa ser recorrente para que as pessoas não pereçam. O Brilha ele tem um tempo de educação
que a gente considera o suficiente para transformar o resto da vida da criança. Então, isso é até um apelo e até um gatilho de curiosidade para que as pessoas busquem novamente no nosso Instagram o que é o Projeto Brilha. Peço até para colocar aí na tela novamente. E os meios de financiamento, o saquinho de pão, ele é uma das ideias inteligentes para que a gente possa gerar renda integral para o projeto, para conseguir estruturar as outras etapas, que são salas de uma qualidade excepcional, conteúdo de ensino de uma qualidade excepcional, professores de uma qualidade excepcional, para que as crianças sejam o produto e também participem desse processo de uma qualidade excepcional. Quero então voltar ao Guilherme para pedir que ele conte para a gente como é na prática o Brilha Educação. Tá ótimo. Nós começamos... Essa ideia ela veio gestada já de alguns anos. Eu comecei com alguns projetos voluntários em escolas públicas. A gente teve um projeto no José Cândido e outro mais completo ainda no Baltazar. Naquela época contamos com a ajuda do OECAR. Chegamos a ter uns 15, 20 voluntários. E acabamos tendo que interromper esses projetos, que eram projetos que lidavam muito com as questões emocionais das crianças. Tivemos que interromper por conta da pandemia. Na pandemia, nós usamos o tempo para refletir muito sobre tudo aquilo que a gente vinha fazendo e chegamos à conclusão que, por mais que estivéssemos entregando um bom resultado ali no Baltazar, na época, nós não conseguiríamos fazer o que o Glauco justamente disse, que era libertar esses jovens já. Então, resolvemos dar passos atrás e decidimos que íamos lidar com crianças lá na base. Nós precisamos formar a base, porque se a base não estiver formada, o prédio não se mantém em pé. E era isso que a gente via um pouco com os jovens que estavam já lá no fim do estudo. Não conseguiriam se tornar em pé e nós precisaríamos de muita energia para que eles ficassem em pé. Então decidimos que vamos formar crianças como leitores excelentes, como escritores excelentes e como matemáticos excelentes. A matemática entra muito por causa das questões de raciocínio e de lógica. Tá? Então, se a gente tiver essas crianças formadas nessas três condições básicas, elas podem ser o que elas quiserem lá na frente, podem ser independentes. O que nós fizemos a partir desse ano? No começo do ano a gente começou a reformar uma classe lá no CAIC, onde existe uma base da PM, lá no São ali José. No São José, ali no finalzinho do São José, lá embaixo. Isso, porque assim, nós somos um projeto de excelência, como o Glauco disse. Tudo que nós formos fazer, nós vamos fazer com excelência. Perfeito. Então pegamos uma classe lá que estava desocupada, estava abandonada e transformamos aquela classe numa classe linda, maravilhosa. E contamos muito com o apoio lá do pessoal da PM, em especial da Silvia e do marido dela, que já tem um projeto ali, que é o Você Existe, e combinamos com eles que as crianças que já estavam ali naquele programa iriam subir para a classe do Brilha por 1 hora por dia. Legal. E ali nós iríamos trabalhá-las. Esse foi um piloto, foi uma classe onde nós ainda não contamos exatamente com aquilo que nós vamos contar a partir do ano que vem. Depois a gente pode inclusive dar as notícias do ano que vem. Uhum. A Mariela pode contar para você. E nós trabalhamos com as crianças de 6 a 16 anos. E nesse caso em específico, nós... No contraturno escolar. Perfeito. E nós detectamos já logo no início que essas crianças tinham um grande problema de memória. Para desenvolver a memória, nós colocamos um ensino de línguas através do computador, usamos o software que chama Duolingo, e essas crianças foram aprender italiano, que é algo assim que foge um pouco da caixinha. Por que italiano? Porque italiano é uma língua latina e tem alguma semelhança com o português, então no aprendizado italiano pode facilitar também o aprendizado do português. Sim. Então essas crianças lá aprendiam italiano, as crianças que tinham já dificuldades com a alfabetização, e a gente encontra crianças com 10, 12 anos com grandes dificuldades na leitura, nós colocamos essas crianças no outro software que chama-se Grafogame. E também colocamos as crianças que já estavam mais preparadas num projeto de reforço escolar usando um software que chama Khan Academy. Essas crianças ficaram ali por
8 meses, agora essas crianças já estão entrando de férias, e nós fizemos, inclusive, isso talvez seja legal a gente vir no outro dia até com o Felipe, que era o encarregado das crianças, o professor ali. Nós fizemos um teste de leitura, de compreensão de texto e de matemática quando elas entraram há 8 meses atrás, e fizemos um agora no final, para medir o que a gente estava entregando. Isso é uma coisa que a gente sempre vai fazer. Precisamos medir o que a gente está entregando. Se houver evolução, qual foi. Porque senão o erro é nosso, não deles. Então, assim, vamos sempre avaliar. E nós temos bons resultados que o Felipe pode vir aqui e mostrar. Então, isso é o que a gente está fazendo. E no ano que vem, a gente começa a fazer exatamente o que a gente quer, que é pegar essas crianças lá com 6, 7 anos de idade e alfabetizá-las, e tanto em português quanto em matemática, mas a Mariela pode contar o nosso futuro. Antes de passarmos para ela, qual é o retorno que você tem ouvido dos pais? Porque eu imagino que vocês conversem com as famílias. Então, na verdade, como esse projeto onde a gente está, ele é liderado pela PM, nós acabamos não tendo tanto contato com os pais, porque eles acabam passando 3 horas ali com os projetos da PM e 1 hora com a gente, e ela lidera e ela que tem o contato com os pais. Nós tivemos contato com uma família, né? E inclusive essa família, ela tem uma criança que nós detectamos. Isso é uma coisa que a gente gosta de fazer muito, que vai gostar, eu sempre gostei disso, de achar os mini-gênios que estão ali, mini-gênios que estão ali e que muito provavelmente não se tornariam nada, e a gente quer transformar eles, quer dar todas as asas para que eles voem. E a gente identificou uma dessas crianças lá, mesmo, cara? E teve um contato maior com a família, e a gente está tentando de alguma forma encaminhar essa menina para uma outra trilha, e uma outra trilha por quê? Porque a gente entende que tem pessoas que querem se tornar profissionais liberais, tem pessoas que querem se tornar esportistas, e tem aqueles que querem se tornar intelectuais. E essa menina, a gente vê potencial nisso. Que legal, tá? cara. É uma menina que rapidamente decorou, por exemplo, uma fábula de Esopo. Ela declama uma fábula de Esopo. Uma menina que tem muito interesse em aprender. Ela pede para ser ensinada. É mesmo? Entendeu? Então, legal, a gente teve esse contato com os pais, hein? e os pais estão muito animados. Que bom. Bem, vou incluir então a Marielle aqui. Chega bem pertinho do microfone, Marielle, por favor, que ajuda em toda a comunicação do Brilha Educação muito bem. E aí, desde o começo, Guilherme está falando que já tem um planejamento aqui para o ano que vem. Então, por favor, fale para a gente o que está previsto. Isso mesmo. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a todos os leitores. Desculpa, Mariela. Imagina. Mariela. Vamos lá. Se me permitem, assim, Marcelo, a Mariela e o Glauco, nós somos iguais aqui. A Mariela já está me dando aula, o Glauco sempre me deu aula. Então, assim, aqui ela não é só comunicação, e ela faz tudo. Então tá bom. Ela é CEO, pode chamar ela de... Tem o CEO do Vitrola, tem o CEO tá certo, tá certo. Então, desculpa, é que na verdade, assim, de forma coloquial, a gente se conversa e eu fico com essa percepção, mas não, faz de tudo, todo mundo faz tudo. Todo mundo faz de tudo. Então tá bom. E todo mundo extremamente competente. Muito bem, tenho certeza disso. Mariela, fala para mim dos planos, então, para o ano que vem. Então, Marcelo, na verdade, assim, isso, só reforçando isso que o Guilherme falou, é muito legal, porque o fato de estarmos nós 3 daqui, e alguns falarem algumas coisas, outros nem tanto, é justamente porque a gente encontrou uma sinergia tão grande de um propósito, porque a gente está aqui puramente pelo propósito. Legal. Então, e é uma sinergia tão grande, que tudo que o Guilherme fala transparece de mim, do Glauco, e assim, é incrível. Então, é algo maravilhoso mesmo. E por ser um projeto, um propósito maravilhoso, as portas elas têm se aberto para a gente de uma forma incrível, assim. E para o ano que vem a gente quer começar já com excelência, porque esse ano a gente teve um projeto piloto que foi maravilhoso, nos ensinou muito, fizemos várias adaptações que foram extremamente necessárias, mas ano que vem a ideia é já começar com o pé direito e com a sala excelente, da forma como a gente sempre sonhou. E a gente tem alguns parceiros, estamos firmando algumas parcerias, e uma delas é com o Instituto Sport Center, aqui de Araçatuba, que é um instituto de tênis, uma escola de tênis, que é um projeto incrível também, que busca levar o tênis para crianças de periferia, enfim, eles querem levar o tênis para todo lugar, e eles vieram até nós nos conhecemos, começamos a estudar essa parceria e criamos um projeto muito interessante com eles, e provavelmente uma das nossas salas ano que vem
já vai ser junto com o Instituto Sport Center, e a gente busca excelência nessa sala e nesse projeto. E aí, fora isso, a gente tem algumas outras parcerias encaminhadas também, porque a ideia é fazer isso crescer o máximo possível. E aí me fala o seguinte, então é possível que empresas, entidades que olhem, que ouçam e que tenham conhecimento do Brilha Educação possam estabelecer parcerias. Sim. Está sempre de portas abertas. Sempre. E como é que é esse modelo de parceria? Qualquer um pode entrar, não é todo mundo, pode ter empresas do mesmo setor de atuação, da mesma cadeia produtiva ou não. É um investimento mensal. Como é que vocês estabelecem e firmam a parceria? Na verdade, o projeto em si, a gente, quando desenhou ele, a gente desenhou para ser um modelo escalável como franquias. Então, o que a gente tem pensado é que qualquer empresa, qualquer parceiro que tenha vontade de estar junto conosco, de fazer isso acontecer, a gente pode ou fazer no modelo de parceria mesmo, vamos fazer juntos, vamos construir isso juntos, ou pode ser uma franquia. A gente proporciona o modelo, todo o aporte pedagógico, estrutural, administrativo, e aí esse parceiro entra com o outro 50%. Cara, muito, muito interessante. Agora eu não sei se Guilherme, por favor. Se me permite, Marcelo, Claro. assim, isso pode ser muito interessante para algumas grandes empresas que querem... a gente vê que existem empresas que têm creches na própria empresa, né, para Sim, facilitar, sim. por exemplo, que A as vida mães dos dos colaboradores, pais, né? isso. Perfeito. Então, ao invés de ter uma creche, talvez ela possa ter uma sala Brilha ali dentro da empresa dela. Olha entendeu? isso. E como a Mariela falou, eles não vão precisar se preocupar com a questão pedagógica, isso é tudo por nossa conta, entendeu? Inclusive a Muito própria indicação do bom. professor, a gente tem uma ideia de criar uma fábrica de professores aqui em Araçatuba, Olha. uma universidade de professores, né? Uma fábrica no sentido, uma universidade de professores, para que a gente possa realmente tirar o gargalo, que acho que existe um grande gargalo hoje, que é a de encontrarmos professores que possam, que entendam e trabalhem com a educação clássica. Tá? Então a gente também tem esse sonho para o futuro aqui. Muito bom. E aí o Glauco, quando falou com a gente, eu pedi para ele novamente usar o microfone, porque você acabou sugerindo que existem outras possibilidades aí que vocês estão imaginando de financiar o projeto. Dá para falar um pouco sobre isso? Sim, dá para falar, embora todos aqui possam falar, mas a gente pensa em transformar a marca Brilha, né, como que eu posso dizer, num enriquecimento social para as outras marcas. Opa. As empresas que quiserem se associar, a gente está criando, né, a gente cria junto produtos que fazem parte de toda essa estratégia de como que eu posso dizer, investimento social das empresas, que está muito em voga hoje. Reversão para uma causa. As empresas já identificaram que quando elas colocam um propósito em um produto, elas criam uma marca voltada para o investimento social, isso tem tido uma aceitação muito grande. Porque apesar como você falou, a sociedade ela gosta que hajam programas sociais, mas ela entende que há valor nos programas sociais que caminham com as próprias pernas. E a criação de produtos sociais que tenham essa marca de investimento na sociedade, de reversão para a sociedade, elas enriquecem o valor, a marca, elas geram esse valor social no produto. Então nós estamos trabalhando com um projeto aí de branding para a marca Brilha, para transformar o Brilha num parceiro benéfico para o seu negócio. A gente trabalha junto, desenha talvez um produto com a assinatura do Brilha, para que você reposicione a sua empresa como uma empresa amiga da sociedade, uma empresa amiga da educação. Como isso acontece em vários outros países e que está vindo para o Brasil com muita força agora. Temos aí também alguns outros empreendimentos, como nós temos um projeto de uma marcenaria, né, porque faz parte, eu posso até falar rapidinho, faz parte do projeto de educação o direcionamento para ofícios manuais. As crianças, elas têm o contato incipiente, introdutório aos ofícios manuais, que são marcenaria, confecção, quaisquer ofícios de artesanato,
como a gente entendia. Porque faz parte do conhecimento da produção do homem, da capacidade produtiva do homem. Isso imbricar na mentalidade da criança de que ela é capaz de, sozinha, se ela tiver inteligência, conhecimento, gerar sua própria renda, buscar seu próprio espaço, mesmo que ninguém dê oportunidade. Ela cria sua própria oportunidade. Então nós temos esses empreendimentos, mas o foco principal é colocar o Brilha como uma marca que vai enriquecer o seu produto, enriquecer socialmente, gerar valor e fazer uma realização pessoal, porque esse é um projeto que vale a pena. Muito bem. Quero, partindo aqui para o final da entrevista, porque já são 9 horas e 18 minutos. Mas aí, assim, todo mundo querendo dar o recado final, todo mundo pode falar aqui. Guilherme, mas gostaria que você falasse um pouco mais, se possível, desse inclusive conselhos para empreendedores sociais. Porque tem muita gente que, no final das contas, assim, né, gostaria de fazer. Eu sempre, desde quando eu atuei num projeto social, eu cheguei à seguinte conclusão. Antes de você pensar em, vou criar uma ação social, vou criar um projeto social, e aí você divide em vez de somar, intere-se primeiro sobre o que já existe no seu entorno, para ver se de repente você não consegue somar a outro, em vez de criar um e se tornar, entre aspas, concorrente. Porque aí quando a gente olha para um projeto como o de vocês, que é bem estruturado e já começa muito bem, já pensando na sustentabilidade, vou chamar de sustentabilidade social, para usar o termo conjuntamente aqui com empreendedorismo, com propósito social, enfim, sustentabilidade social, penso que é mais interessante a pessoa primeiro fazer essa leitura. O que já existe, o que está dando certo, vamos somar em vez de dividir. Mas assim, esse desculpa tomar o seu tempo, esse é um conselho meu, mas gostaria que você deixasse um conselho para outros empreendedores, quer sociais ou quer corporativos, para que visualizem o potencial do Brilha Educação. Tá, vamos lá. Eu acho que eu tenho um belo de um recado para dar a respeito desse tema. A Mariela, que foi feita para brilhar, desculpa o trocadilho aqui, ela chegou até nós através de um outro projeto que se chama Sendo Luz. O projeto Sendo Luz, que é capitaneado pelo Guilherme Garieri, que você deve um dia convidá-lo para vir aqui, para mim é um modelo para que as pessoas que têm esse desejo de se integrar nessa vida de projetos sociais, é um projeto que essa pessoa deveria procurar. Talvez o primeiro passo para essa pessoa que está começando a pensar nisso é procurar o Sendo Luz. Por quê? O que o Sendo Luz faz? O Sendo Luz, ele tem a missão de descobrir essas pessoas que têm essa necessidade. Porque eu vou te contar uma coisa. Na verdade, fazer projetos sociais, na verdade, é talvez a maior cura para qualquer problema que as pessoas tenham em sua alma. E o Guilherme descobriu isso e percebeu que ele pode ajudar muita gente que tem esse problema e que não descobriu que a maior cura para esse problema é se engajar em projetos sociais. Então ele está descobrindo essas pessoas e está levando para os mais diversos projetos que existem na cidade. Para que essa pessoa possa fazer essa escolha que você disse, ver se ela encontra em algum desses projetos o caminho para a vida dela, ou se não encontrar, desenvolver o próprio. Tá? A Mariela chegou a nós por isso, não que ela tivesse um problema, pelo contrário, mas ela tinha essa vontade gigantesca de participar de um projeto, e foi o Sendo Luz que a trouxe até nós. Olha que bacana. Glauco Rodrigues, seu recado final para que as pessoas conheçam e invistam no Brilha Educação. Primeiro que conheçam, porque eu acho que é automático. Ao conhecer, ao ver com os seus próprios olhos, a nossa motivação, os nossos métodos e o nosso resultado, a adesão, ao abraçar o projeto é automático. Então, quem estiver nos ouvindo, vai ao Instagram, @Brilha Educação, segue lá, dá uma força pra gente, divulgue o projeto e mande a sua DM lá, a sua mensagem, para agendar uma visita ao projeto.
Eu até agora não vi, eu faço um desafio, até agora eu não vi alguém que tenha entrado na sala e não tenha saído já impactado, somente pelo ambiente e pelo que a gente faz lá. Então, eu falo com tranquilidade que esse projeto ele é único, é o primeiro, se Deus quiser, de muitos no Brasil, porque nós precisamos transformar primeiramente a nossa comunidade e isso ir se irradiando para as cidades até que a gente, ao cabo aí de 20, 30 anos, consiga transformar a realidade brasileira. Porque o Brasil ele não atingiu o que atingiu do dia para a noite e também não vai ser reconstruído do dia para a noite. Mas se a gente começar e colocar a nossa sementinha de luz, como a gente fala, a gente vai conseguir multiplicar isso, eu tenho certeza. O futuro tanto de Araçatuba quanto da nossa região vai ser transformado. Maravilha! E peço então para que a Mariela também dê o seu recado final, afinal de contas, como disse aqui Guilherme, como todos eles falaram, estão todos juntos no barco, com as mesmas atribuições, né? Todo mundo remando para o mesmo lado. Mariela, seu recado final. Isso mesmo, todos remando para o mesmo lado, em busca do mesmo propósito que é a transformação. E eu queria, antes de tudo, agradecer vocês, agradecer a todos que estão nos ouvindo e fazer esse convite. Acho que o meu recado final é nesse sentido mesmo, de que seja uma escolha de ir procurar-nos e de ir conhecer-nos e de, não só a nós, mas a todos os projetos da cidade, como o Guilherme contou, no Sendo Luz a gente faz justamente isso, porque é o que o Glauco falou, é entrar em contato. É fazer uma primeira visita, é conhecer, porque isso por si só toca e transforma. Então esse é o meu convite, porque você falou algo muito bonito no seu conselho, que é sobre a colaboração. Eu acho que a gente precisa de menos competição e de mais colaboração. Porque quando a gente colabora, a gente catalisa e a gente consegue juntos crescer e ser maiores. Então eu acho que o meu comentário final seria nesse sentido, de vamos colaborar juntos, que seremos melhores. Agradeço muitíssimo aos três e hoje eu estou até um pouco perdido aqui, peço inclusive desculpas a eles, que eles estão falando e eu estou digitando. É que assim, teve muita gente participando pelo YouTube, inclusive, e fazendo comentário. Então tá ali, seu Valeudir Pugina, como eu disse, aí o Leonardo Bernarchuk, que na verdade eu tenho registro como Leonardo Silva, falou que eu pronuncio corretamente o nome dele. Entrou também o advogado José Pancotti Júnior, parabenizando pela programação e pela entrevista, o Marco Antônio Rodrigues Fernandes, do Colégio Cívico Militar, falando que realmente vocês são sensacionais. O Marcos Pinese já esteve aqui, proporcionou um evento com renda revertida lá para o Brilha Educação, não foi, Guilherme? Perfeito. O Marcos aqui parabenizando vocês, tá, pelo projeto. O Marcelo Moreira também, um dia abençoado para todo mundo do Brilha Educação. O Pedro Román entrou. Quem mais? Vixe, aí o pessoal foi descendo aqui e fazendo elogios ao Brilha Educação. Então estão todos convidados, procura lá no Instagram. Você coloca mais uma vez, por favor, Jonathan Alves, que fez isso durante a entrevista, o Instagram do Brilha Educação. Você vai procurar de novo? Bem, mas procura como Brilha Educação, que você vai encontrar com facilidade. E aí não deixe de conhecer o programa, principalmente você que é empresário. Jonathan Alves colocou agora, tá lá, Brilha Educacau, tudo junto, sem acentos, no Instagram. E você tem um naco de percepção do que é o projeto, depois faça contato e visita. Aos três, muito obrigado pela entrevista. Guilherme, Mariela e Glauco estão todos sempre alçados à condição de comparecer novamente aqui ao Jornal da Manhã Araçatuba para trazer notícias relevantes para a gente compartilhar com a audiência. Bom dia e bom trabalho para os três. Bom dia para vocês também. Jornal da Manhã Araçatuba.